Ajudar o Hospital de Amor está cada vez mais fácil. O serviço de telemarketing é uma maneira prática e eficiente de contribuir com esta causa. O hospital enfrenta um déficit de mais de 20 milhões de reais mensais e precisa de sua ajuda para continuar salvando vidas. Se você receber uma ligação de um dos nossos atendentes, faça sua doação, mas fique atento. Todas as ligações feitas pelo serviço de telemarketing do hospital são realizadas apenas por estes números. Caso receba chamadas de qualquer outro telefone, alegando ser da equipe da instituição, denuncie às autoridades. Diga sim ao Hospital de Amor. Por acima de tudo, amor. Bem, como eu tenho feito nesses 30 anos de gestão, um acúmulo de experiência, esse terceiro bloco eu acho que eu vou tentar resumir toda a minha vontade, toda a minha angústia de poder transmitir para vocês uma esperança que eu tenho e que vocês todos devem ter, igual a minha, que a gente consiga mudar esse país, que de fato a gente encontra respaldo para as denúncias que nós temos que fazer do que é injusto e principalmente para todo usuário de serviço público que se acovarda porque ele depende do médico, porque ele depende de continuar o tratamento dele, ele possa denunciar quando alguém explorá-lo, quando alguém explorar pedindo uma diferença para ele ou facilitando a forma de atender ele se ele pagar alguma diferença. E nessa conjuntura de todos os fatos que estão acontecendo, eu fiz uma matéria agora para a Veja e já fiz na Folha e no Estado, colocando injustiças que são muito grandes, que são absurdamente grandes. Por exemplo, existe um privilégio dentro das leis que alguns hospitais, os mais ricos do país, escolheram os 6 hospitais mais ricos do país, e eles têm privilégio de não pagar imposto de renda, chamam um programa chamado PROAD, e fazer uso daquele dinheiro que é imposto de renda, que é mais ou menos 1 bilhão por ano deles, 1 bilhão, e fazerem capacitação para o governo, fazerem serviço para o governo, fazerem 50% de capacitação, 50% de pesquisa e na conveniência deles, na pesquisa deles, nenhuma diretriz do governo federal, só estabelecido o que eles acham que é certo fazer, não o governo que acha que é certo. Eles não recolhem imposto e eles concorrem comigo na busca de renúncia fiscal que eu tenho que buscar para inteirar o orçamento daqui. Eu tenho que ir nos bancos, nas empresas que pagam lucro real e buscar dinheiro para completar o orçamento. Eles são meus concorrentes. Eles são bilionários, não é milionários, são bilionários. E cobram consulta, cobram atendimento, tudo cobra particular. Exame, cobra eles não têm, a água que o paciente toma, cobra tudo. Eles não têm assistência de SUS. Isso é um privilégio. Até aí eu não importava. Quando eles entraram, agora que nós estamos para o país em dia, aproveitando, eu estou fazendo essas denúncias claras para a sociedade, porque eles incomodam de vir ser concorrente meu na busca de dinheiro dos outros. Então eles não pagam deles o imposto, ainda pegam dos outros. Bom, que é aquele investimento que uma grande empresa, ao invés de pagar um imposto para o governo, transmite a uma entidade como o Hospital de Amor, né? Ela autoriza uma essa renúncia a vir em benefício dos serviços públicos que tem esse projeto junto às prefeituras. E agora eles também têm esse benefício. Eles têm esse benefício. Além disso, o pior é que o governo, olha só como é que eles são insaciáveis, a medicina privada, o dinheiro é insaciável para o serviço. Eles ainda, quando nós aqui atendemos mais de 20% de pessoas dentro do serviço do SUS, tem mais de 20% do usuário que tem convênio. Convênio é um acordo entre a ANS, que regulamenta os convênios, e o governo. Quando o usuário dos convênios usa o nosso sistema, o serviço, eles pagam, não para nós, mas pagam para o governo uma tabela SUS. Mas quando o governo precisa dos serviços deles, que são especializados, transplante, tudo que é caro, eles cobram a tabela cheia particular. Então o governo, não estou falando mais do PROAD, deles não pagarem imposto, eu estou falando que quando o governo paga o serviço privado, ele paga o serviço privado, o valor... De mercado. Não, o valor de privado. E quando o governo vai receber deles o serviço que eles usaram do governo,
Eles valor pagam do o serviço a SUS, tabela SUS. e aí que eu falo que foi planejado, porque eles estão 15 anos congelaram o preço. Então convém para eles que os pacientes deles tratam aqui conosco, no Hospital de Amor, e ele paga para o governo, porque é 20 vezes menos do que ele pagaria se fosse um serviço particular. Então, é uma avalanche de situações, que é isso que eu denuncio na Veja, na imprensa, e estou querendo começar o ano, colocando que eu estou fazendo isso para estampar claramente as injustiças sociais que fizeram o SUS entrar na falência que ele está, no sistema público, entrar lá embaixo, tá abaixo da linha da pobreza, de ridículo que ficou a situação. E eles não se saciam de tanta fome de dinheiro que não tem piedade de cobrar do governo as tabelas particulares deles do serviço. Então isso é um dinheiro que vai só para o benefício do bolso da medicina privada do dinheiro. Não estou denunciando aqui que ao contrário, tem muitos médicos em grandes hospitais privados que são tremendamente humanistas. Homens que não cobram dinheiro de ninguém, faz de graça muita coisa, tem exemplos maravilhosos no país. De grandes médicos, os maiores cirurgiões do país são muito humanistas, mas o serviço é dinheirista, o dinheiro é que rege a regra do jogo. Por isso nós entramos nessa falência e é essa vontade que eu tinha de começar o ano, pedir ajuda para todos vocês que estão nos assistindo, de me ajudar a denunciar, a ter informação dessas santas casas que são manipuladas pelos médicos, pela ineficiência que o próprio prefeito tem, e a maior ineficiência é do Ministério da Saúde, que não tem condições de acompanhar o curso desse dinheiro. Se você tem uma ideia, são 70 bilhões que sai do governo federal, sai dos cofres públicos e sai para todos os municípios, todo serviço de serviço público. Nós temos 40% de desperdício de medicamentos, que 35% não chega, 9% vence. Nós temos 35% de medicamentos que saem da origem e não chegam no destino, são desperdício. Nós temos, além dessa complicação de gestão e dessa dificuldade, nós temos uma visão clara de que a ineficiência operacional que ficou tão degradada no sistema público faz com que a gente não consiga que o dinheiro seja bem usado. Mas então eu tenho uma diferença que eu falo. O que você quer explicar com isso? Eu quero explicar que se o dinheiro, esse volume de dinheiro, se o Ministério da Saúde fizesse um protocolo, fizesse uma exigência, que ele tivesse comprovação com responsabilidade fiscal na assistência, apareceria gravemente que esse dinheiro é um grande desperdício. Então, nós temos de fazer uma maneira quero ajudar o ministro novo a enxergar que a ineficiência é porque o prefeito não tem informação, o médico não tem informação de gestão, e aqui está o maior exemplo que eu mostrei da experiência de Barretos, onde que por não ter informação, você compra aquilo que eles querem vender. Então, a irresponsabilidade do governo federal não acompanhar a trajetória do dinheiro até o paciente, até assistência, via sistema, via o que fosse, que hoje tem tudo para enxergar, tecnologia, faz com que o dinheiro vai para o ralo também. Então, é uma judiação o fato de que nós estamos vivendo tantas angústias de ver a falência do melhor plano de saúde do mundo, que é o SUS. E as filas, e as pessoas morrendo nos corredores, porque não tem quarto, não tem maca, e a gente vê isso todos os dias. Agora, voltando à Faculdade de Medicina, você está formando novos médicos. A primeira turma, inclusive, agora se forma, né? A segunda já. E aí, que médicos são esses que você está entregando? Então, você tem essa consciência que médicos são esses que você está entregando para a sociedade? Quando eu fiz a Faculdade de Medicina, eu já tinha 500 médicos na minha gestão. E eu percebi que a diferença do médico humanista, idealista, era da água para o vinho com o dinheirista, com aquele médico que só pensa em dinheiro. E eu falei, puxa, eu preciso provar que o único médico que vai solucionar o problema da pobreza é o humanista e o idealista. O do dinheiro vai solucionar o problema dos ricos. Então, por isso, como eu tive a oportunidade de ter um pai que era extremamente humanista e idealista, que criou essa medicina de tratar as pessoas por igual, mãe até hoje, pai e mãe, médicos, especialistas, o que eu pensei? Eu falei, eu não posso perder essa semente.
Então eu queria fazer os alunos conviverem com esse tipo de médico aqui e tive uma felicidade que eles conviveram 2 anos com os médicos que cobravam diferença, que não atendiam as pessoas, sem aquela sujeira que tinha na Santa Casa. E eles então viram, quando eu entrei na Santa Casa, que é possível mudar, porque você atrai as pessoas boas para aquilo que é certo. Quando as coisas não são certas, você não atrai as pessoas boas. Então nós mudamos a Santa Casa, eles viram que é possível a Santa Casa ser igual ao Hospital de Amor. Então meus alunos hoje me agradecem, você sabe que a maioria me chama de paizão, porque eu me preocupo com eles como filho, como se fossem meus filhos eu preocupo com eles. Eles sabem disso e tanto é que agora, no fim do ano, eles fizeram uma sátira, o apresentador do teatro, de todas as peças, todas as peripécias deles, era um cara que eles me imitando, né? Então eu tenho muito orgulho de ter uma intimidade profunda com meus alunos e estou fazendo médicos humanistas. Eu vou contaminar esse país inteiro, se Deus quiser. Já estou pondo, alguns já estão indo para a Amazônia, para o Nordeste, estão no Centro-Oeste. Eu quero ter oportunidade realmente de ajudar a mudar esse país. Agora, Henrique, só para não ficar nenhuma dúvida, para quem assistiu o programa desde o começo, de que você é contra médico, pelo amor de Deus, os médicos do Hospital de Amor são extremamente bem remunerados. Eles ganham o seu dinheiro de maneira humanística, como você diz, são seres humanos dedicados, e aí eu estou falando como paciente, que eu passei pela mão aí de, no mínimo, 15 médicos dentro desse hospital. Né? Eu tive um tumor na mama, estou em tratamento ainda, porque agora é pro resto da vida, né? Então eu sempre estou passando. E eles cuidam da gente como a medicina prega desde o início dos tempos, né? Que é o responsável pelo ser humano, não só pelo tratamento da doença. E são muito bem remunerados, inclusive. Então, esse é um lado que... Para a gente não deixar dúvida Você disso. foi bom, você teve uma oportunidade de me ajudar a corrigir uma coisa que não ficou bem clara. Eu primeiro defendo a dignidade dos médicos. Se o médico não estiver bem, se não estiver tendo um salário digno, uma vida digna, um respeito também para ele. Medicamentos à disposição, ele não tiver todas as ferramentas, à disposição. você fere a dignidade dele. Você imagina um médico deixar uma pessoa morrer porque não tem remédio? Então, eu dou tudo e pago relativamente bem. Para o interior, 35 mil é a minha média para 500 médicos. Então, eu posso dizer que eu pago bem. 35 mil é um valor significativo e que dá para ter no interior uma vida boa. Por exemplo, na Santa Casa, foram mais de 30% dos médicos que vieram vieram para a parte nova que eu assumi a Santa Casa, eram médicos que ganhavam 50, 60 mil em São Paulo. Vieram para ganhar menos aqui, mas pelo valor de ter a oportunidade de trabalhar numa coisa que era uma medicina humanizada. E com condições, porque às vezes ele está em São Paulo ganhando bem e não tem isso que você falou, não tem o equipamento, não tem a ferramenta de trabalho, e tem uma vida louca. Então, e trabalha 20 horas por dia. Está sempre no trânsito, sempre naquela ansiedade doida. Mas eu acho que o que eu quis, e espero que nesse programa as pessoas me entenderam, é que eu estou aqui como um brasileiro, como uma pessoa que acumulou experiência na vida, e uma pessoa que hoje não quero aproveitar essa vontade de todos nós mudarmos isso. Imagina vocês a angústia que eu tenho que arrumar 22 milhões todos os meses entre o que o SUS paga e quanto custa o hospital. Então eu talvez esteja aqui desabafando um pouco mais para vocês a minha angústia e sofrendo a decepção de um país que fizeram covardia com o sistema público, de achatar os valores do serviço, de ferir a dignidade dos médicos, e os médicos ferem a dignidade dos pacientes. E aí as coisas estão do jeito que estão no lixo, está uma situação caótica que nós estamos vivendo na saúde nesse país. Por isso eu não vou me cessar de denunciar, vocês vão ver, logo vocês vão ver na Veja uma matéria extensa que eu falo e denuncio. Para que eu estou fazendo tudo isso? Para mim, somar força com você que está nos assistindo e a gente não ficar calado mais nesse país que fizeram tanta injustiça social. Que eu posso garantir um número aqui, olha que eu vou falar aqui para vocês. Eu posso garantir que mais de 30% das pessoas que morrem pelas santas casas da vida, essas pessoas não deveriam morrer. De cada 100, 30 morrem sem ter que morrer. Pela covardia de não ter médico presencial, de
e não tem especialista. Eu também quero fazer uma separação aqui. Nós temos muitas santas casas melhor que a nossa, que já estão na mão de pessoas idôneas como congregações da Igreja Católica. Eu não sabia, a Igreja Católica tem quase 60% de toda a demanda do serviço público do Estado de São Paulo. Tem serviços extraordinários, muito bons, mas é o que está na mão delas. E o restante está na mão dos prefeitos. Então, mesmo na mão delas, elas não conseguem ter uma força de apoio tão grande na sociedade para completar o déficit dessa deficiência que o SUS remunera tão mal. Então eu estou aqui tentando não fazer uma crítica aberta a todos os médicos e nem a todas as santas casas, mas estou aqui dizendo que os números que eu tenho, a experiência que eu tenho, eu não posso ficar calado depois de 30 anos e vou ajudar a mudar esse país. Você me permite interferir e dizer que mais do que a experiência de dizer que você sabe onde se erra, é dizer que há conserto. Sim. E que o caminho para se consertar tudo isso existe. Acho que a mensagem que tem que ficar é a positiva. Sem dúvida. E é isso que nós fizemos nesse programa. Nós apresentamos para vocês os números, e os números do Hospital de Amor é um número muito diferente de todos os outros serviços, mas eu peguei uma coisa podre e conseguimos reerguer ela, reestruturar ela pela vontade e o amor de todos os profissionais que acreditam que é possível tratar todos iguais e todos por amor. O programa era isso que eu queria mostrar para vocês, mas durante o ano de 2019 eu garanto que eu vou desabafar muito aqui e vou fazer críticas apontadas. E as pessoas quiserem me desmentir, que elas tragam as provas delas e comparem com as minhas. E aí nós vamos ter muita força de brigar para mudar esse país. Que Deus abençoe nós em 2019 e todos vocês que nos ajudem. Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor. Por assim